TV Câmara Campinas. Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara da Campinas, nesta primeira parte que antecede a reunião ordinária do dia, onde o vereador Luiz Rossini recebe o senador italiano Fausto Longo. Boa tarde. É com alegria e uma honra que nessa primeira parte da sessão legislativa da Câmara Municipal de Campinas nós recebemos o senador Fausto Longo, que é senador ítalo-brasileiro, que representa a comunidade italiana da América do Sul no Senado romano. E para falar um pouco dessa experiência e da importância que tem, né, nós termos um representante ítalo-brasileiro, vamos chamá-lo assim, no Senado romano, é que nós convidamos o senador para participar dessa primeira parte da sessão da Câmara Municipal de Campinas. O nosso senador, ele nasceu em Amparo, na cidade de Amparo, aqui na nossa região, e ele tem uma relação muito estreita com Campinas, porque ele se formou arquiteto, né, fez arquitetura aqui na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a nossa PUC, e também iniciou seus trabalhos profissionais como cartunista, desenhista, ilustrador, no antigo Diário do Povo, na cidade de Campinas. Então, ele tem uma relação muito próxima, aqui constituiu grandes amigos, e certamente para ele também é uma alegria poder revisitar os amigos aqui na nossa cidade. A ideia de convidá-lo para que ele pudesse expor um pouco a figura, a importância, né, um papel que um mandato de senador da Itália representa, não só para os italianos que moram na Itália, mas também para aqueles imigrantes e descendentes que estão fora da Itália, que tem uma população muito grande, né, de descendentes e imigrantes italianos residindo fora da Itália. E também a gente, aproveitando esse vínculo e essa proximidade do mandato, ver como nós podemos fortalecer as relações, não só do Brasil e Itália, mas também da nossa cidade, né, oportunizando ações que possam redundar em benefícios para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa população. Eu queria não só agradecer também agora a presença, mas convidar para que compusesse a mesa também o nosso cônsul da Itália em Campinas, o amigo Álvaro Cotomati, que pudesse compor conosco a mesa. E agradecer também a presença do Djalma de Lima, que é jornalista também, e é assessor parlamentar do nosso senador aqui no Brasil. Então, já acolhendo o nosso cônsul Álvaro Cotomati, eu quero já, então, passar a palavra para o nosso senador, para que ele faça as considerações iniciais, e depois nós vamos aqui num bate-bola, numa pergunta, né? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode encaminhar aqui para nós, né, via e-mail, no luizrossini@câmara, qual é mesmo? @campinas.sp.leg.br. luizrossini@campinas.sp.leg.br. Né? E aí nós podemos repassar a pergunta, se for o caso, para o senador. Então, imediatamente, queria então passar a palavra para o nosso senador amigo Fausto Longo. Bom, primeiramente, boa noite a Campinas, né, a essa região tão rica, tão importante, que realmente representa a pujança de um país como o nosso país, que é o Brasil. Uma cidade que reúne aí, é uma cidade reconhecida mundialmente como geradora do conhecimento, né, com as universidades, com o conhecimento que tem, e na qual eu tenho orgulho de carregar bastante como sentimento que eu estudei na primeira turma de arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
trabalhar no Diário do Povo como cartunista, como ilustrador, ter trabalhado no escritório de amigos que eram professores de arquitetura. Quer dizer, eu tenho um relacionamento bastante interessante aqui. Fui aluno do Toninho, que foi prefeito da cidade. Enfim, é uma experiência bastante gostosa. Cada vez que a gente vem para Campinas, é sempre uma emoção reencontrar amigos e reviver um pouco daquilo que a gente passou na nossa fase universitária. E também, como eu nasci em Amparo, né, e depois estabelecida a vida em Piracicaba, o caminho de ida de Amparo para Piracicaba sempre passava por Campinas, né? E de Piracicaba para Amparo, sempre passando por Campinas. Então, é uma cidade que é uma referência na história da minha vida. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao vereador Rossini a oportunidade de ter me convidado para essa visita. Campinas, eu gostaria de deixar um abraço para o prefeito Jonas Donizete, para o vice-prefeito Magalhães Teixeira, para o presidente da casa, que é o Rafael Zimbaldi, cujo pai é um dos monumentos aí da política paulista, sempre bem representando São Paulo na Câmara Federal, hoje um pouquinho descansando, mas daqui a pouco está de volta. Um abraço muito especial e agradecimento pela atenção do Álvaro Cotomati, que tem feito um trabalho em relação à atividade consular na região metropolitana, como poucos fazem no Brasil. É meritosa a forma como trabalha, como defende a comunidade italiana. Rossini, eu gostaria realmente de agradecer por essa... não somente pelo convite de estar aqui, mas pela demonstração permanente que você tem dado de interesse pelos problemas da comunidade italiana. Toda vez que nós conversamos, você coloca com clareza a sua preocupação, e não somente aquela coisa de organizar, de ter sido autor de diversas leis que privilegiam a comunidade italiana, como o Dia da Comunidade Italiana, como... a festa que você foi um dos autores da saga de San Máximo, quer dizer, por diversas ocasiões, quer dizer, com diversos assim, projetos de lei que sempre visam engrandecer e reconhecer a comunidade italiana, o papel que a comunidade italiana teve na construção dessa cidade. Nós sabemos que aqui reside praticamente 30% da população da região metropolitana, são de ascendência, tem ascendência italiana. São ítalos descendentes, né? E praticamente 30 mil pessoas já possuem o título de cidadania italiana. Quer dizer, é importante que esses 30% da comunidade da região sejam italianos, mas mais importante é que, além de ser italianos, 30 mil pessoas assumiram a responsabilidade deste contrato social entre o país, a nação italiana, e as pessoas como indivíduos, no sentido de exercer a cidadania italiana na sua plenitude, com deveres e com direitos. E entre esses direitos, aquele de escolher os seus representantes, e que é um deles que está aqui retornando a Campinas para agradecer o apoio que teve, porque se eu estou hoje eleito senador da República Italiana, é porque essa comunidade de Campinas teve a generosidade de emprestar o seu voto de confiança e nos colocar nessa posição. Então, ao retornar aqui para Campinas, como a gente veio para pedir voto, agora a gente vem para dizer que o mandato conquistado é um mandato que não pertence ao Fausto. O mandato de senador pertence à comunidade. E dizer que realmente eu gostaria de me empenhar para compreender cada vez mais os anseios, as necessidades, os problemas, os sonhos da comunidade italiana de Campinas, tão bem assim, expressos, né, em todas as nossas conversas. O Rossini sempre sintonizado com essas necessidades, sempre coloca, sempre me cobra uma atuação contundente, uma ação pontual, no sentido de dar algum tipo de retorno para essa comunidade que generosamente confiou no nosso trabalho. Eu gostaria de dizer, Rossini,
todo esse percurso que você me proporcionou hoje aqui, essa visita ao gabinete do prefeito, à Casa de Itália, esse contato com o Cotomati, que é sempre um batalhador aí da comunidade italiana, sempre disposto a resolver problemas, né, que não são tão simples de serem resolvidos. A gente sabe que a Itália atravessa problemas complexos e que os investimentos realizados na infraestrutura da rede consular é muito baixo, então isso reflete na prestação de serviço de uma forma bastante sensível e que a gente está tentando buscar a superação, mas ainda temos um percurso complexo para fazer. Mas esse trajeto que nós fizemos hoje, essas visitas proporcionadas por você, Rossini, ela demonstraram o quanto a região de Campinas, as autoridades que são responsáveis pela região, têm sintonia com as oportunidades que podem ser construídas entre Brasil e Itália, entre essas duas comunidades, a italiana que vive aqui e a italiana que vive lá, no sentido de gerar riqueza, renda, oportunidades, inclusive, de intercâmbio cultural, intercâmbio intelectual, intercâmbio na área da ciência, da tecnologia. Tantas são as universidades dessa região e tão importantes podem ser no sentido de que se promova um intercâmbio para ampliar a geração de conhecimento que possa promover bem-estar para a comunidade tanto italiana como brasileira. Nós encontramos aí a possibilidade na área médico-hospitalar, encontramos oportunidades na área de relacionamento, na área de tecnologia, de geração de energia alternativa limpa. Você que é do Partido Verde e que a gente reconhece a luta de uma vida no sentido de garantir que o desenvolvimento sustentável seja uma prática e não somente um discurso ideológico que não reflete a realidade. A gente sabe da importância que tem de se preocupar. Estamos aí vivendo a crise hídrica, que é um reflexo claro. É chato falar isso, mas na Itália também acontece. Os governos acabam, às vezes, largando o planejamento de lado, e nós temos aí já um problema que poderia estar sendo resolvido durante os últimos 25 anos, e talvez se tivessem sido tomadas atitudes corretas nesses últimos 25 anos, hoje a gente não estaria passando por problemas tão graves. Senador, se me permite, nós vamos falar um pouco dessas oportunidades que poderão surgir, né, a partir desse contato, dessa visita, mas como nós estamos falando na TV Câmara, que é uma rede de televisão aberta, e tem muita gente que está nos assistindo, talvez não entenda, né, como é que um brasileiro pode ser senador na Itália. Então, rapidamente, explicar como é que funciona esse sistema de representação que permite cidadãos italianos que não residem na Itália se candidatarem e terem um assento não só no Senado, mas na Câmara de Deputados também na Itália. Até para falar um pouquinho, né, como é que o senhor chegou lá e depois do que a gente pode aproveitar do seu mandato. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a Itália tem dado exemplo de uma certa, vamos dizer assim, de evolução e uma generosidade política tremenda. A Itália, mais ou menos como o Brasil, ela tem uma miscigenação muito grande. Ali, nós tivemos dominação de diversos povos, né? Da época romana até a atualidade, diversos tipos de ocupação. A Itália teve, vamos dizer assim, um processo que gerou uma cultura onde ela aceita de uma forma muito interessante um processo de perceber e incorporar a cultura dos países onde ela teve, por exemplo, os romanos, quando criaram as suas conquistas através do Mare Nostrum, né? O país que eles invadiam, eles não eliminavam, não impunham a sua própria cultura, mas eles absorviam a cultura do país que eles dominavam. E isso virou uma característica do povo italiano, que até hoje acontece. E nesse aspecto, sabendo que foi um país de forte emigração, veja que de 1861 a 1917, 14 milhões de italianos deixaram a Itália para se instalar em outros países.
Então, hoje a Itália tem 61 milhões de habitantes e tem 80 milhões de habitantes que vivem fora da Itália, espalhados por diversos países. E o Brasil é o país que concentra a maior comunidade italiana fora da Itália. São 30 milhões de ítalos descendentes que vivem aqui. E, generosamente, um senador chamado Tremaglia, ele apresentou um projeto de lei ao Senado, ao parlamento italiano, propondo que essa comunidade que vive fora da Itália e que uma comunidade que deixou a Itália quando era uma situação bastante grave de miséria na Itália, na época em que a Itália atravessava um momento bastante crítico, e que essa comunidade, ao chegar nos países onde elas se instalaram, elas fizeram grande diferença. Por exemplo, a comunidade italiana veio ao Brasil e ela introduziu praticamente um processo de industrialização no Brasil que não existia. E reconhecendo o trabalho desta comunidade fora da Itália e sabendo que mesmo depois de 100 anos, 120 anos, aquela comunidade fora da Itália preservava os valores da comunidade italiana, preservava o amor pela pátria, o amor pela terra natal, preservava inclusive as canções, preservava as tradições, o folclore, a música, principalmente a culinária. Então, reconhecendo essa ligação dessas comunidades que deixaram a Itália com a terra-mãe, o Tremaglia propôs que essas comunidades pudessem ser representadas efetivamente no contexto do parlamento. E, uma vez aprovada essa lei Tremaglia, ela deu o direito de se eleger 6 senadores e 12 deputados para representar a comunidade que vive fora. E o Brasil, a América do Sul, como tem uma grande porcentagem de italianos, coube a possibilidade de eleger 2 senadores e 4 deputados. E hoje nós temos, a terceira eleição já, nós tivemos a primeira eleição em 2006, que nós elegemos um senador brasileiro e nenhum deputado. Brasileiro, quer dizer, um italiano nascido na Itália, mas que vivia aqui, que foi o caso do senador Eduardo Polastri. Depois, elegemos, o restante eram todos argentinos. Aí uma venezuelana, que era a Bafili, deputada também, a deputada Bafili. Depois, em 2008, nós tivemos infelizmente, nós tivemos aí eleito somente um deputado italiano, mas que vivia em São Paulo, que era o Fábio Porta, e o restante todos argentinos. E o Polastri perdeu a eleição. E aí, em 2013, que foi a terceira eleição, nós tivemos a oportunidade de um acordo entre o Partido Socialista Italiano, o Sinistra Ecologia e Libertà, que é o Partido Verde italiano, e o Partido Democrático, em criar a Aliança Itália Bene Comune, liderada pelo Bersani, que é hoje um deputado, que era o presidente do partido na época, e a gente conseguiu, de uma forma bastante organizada, receber a quantidade de votos necessárias para eleger 3 representantes no Brasil e os outros 3 foram argentinos. Então, pela primeira vez na história das eleições italianas, nós conseguimos ter um equilíbrio com a Argentina. Foi um senador italiano, um senador do Brasil, 2 deputados argentinos e 2 deputados do Brasil. O deputado argentino é o Cláudio Zin, que vive em Buenos Aires, foi ministro da Saúde da província de Buenos Aires. O Ricardo Merlo, que é deputado e presidente do MAI, Movimento Associativo Italiano All'Estero, e o Borghese, que é um médico que vive em Córdoba, também elegeu-se deputado. Aqui no Brasil, elegeu-se o Fábio Porta como deputado, que vive em São Paulo, é italiano, mas ele vive em São Paulo, a Renata Bueno, que vive em Curitiba, e Fausto Longo, que eu me elegi senador italiano. Bom, um pouquinho da história de como eu me elegi é um pouco curiosa, porque eu realmente não tinha uma vida dedicada ao mundo italiano. Então, eu não participava de nenhuma associação italiana, de nenhum movimento associativo, não tinha nenhum relacionamento com o patronato.
eu era realmente uma figura bem distante da atividade italiana. Eu era cidadão italiano, apaixonado pela Itália. Como arquiteto, é quase impossível você não ser apaixonado pela Itália, porque toda a vida de um arquiteto gira em torno daquela realidade italiana. Então, eu tinha uma paixão pela Itália, como todos os descendentes, mas eu não tinha nenhuma atividade relacionada com a política. Foi quando esse amigo, que é o Fábio Porta, sabendo que eu tinha um bom relacionamento no interior de São Paulo, me convidou para fazer parte do projeto, e a gente acabou saindo candidato. Eu imaginava que eu obteria aí 1.400, 1.500 votos para ajudar o projeto do Fábio, para que os argentinos não levassem todas, né? E quando a gente fez uma campanha bem singela, simples, não era uma campanha de ideias, mas uma campanha bem simples do ponto de vista da agressividade de marketing. E a gente acabou sendo o mais votado em 5 capitais da América do Sul e em 7 capitais brasileiras. Como Rossini, você não me pergunta, porque eu nunca pus o pé na Venezuela e nós tivemos 4.000 votos lá. Eu nunca tinha colocado o pé na Argentina para poder fazer campanha e nós tivemos 4.000 votos na Argentina. Bom, essa quantidade de votos que me deu a vitória, na verdade, se transformaram numa responsabilidade, já que eu tive o voto de confiança, já que eu tive essa generosidade de ter esse mandato, eu gostaria que esse mandato tivesse o retorno na mesma dimensão que as pessoas depositaram a sua confiança. Então, eu estou retornando a Campinas, primeiro, para agradecer esse voto, e segundo, efetivamente, para isso, para me colocar à disposição para agora fazer com que o mandato traga o resultado que aquelas pessoas esperavam. E hoje, nessa agenda de compromissos, né, pela manhã, o senador esteve na Câmara, tivemos reunidos com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. Ele pôde acompanhar uma audiência pública que foi realizada hoje pela manhã, que tratava da questão do projeto Uber, né, esse aplicativo que está criando uma certa polêmica e entender, quer dizer, ele como brasileiro ele já sabia, mas ver na prática o funcionamento de como é que se discute e debate uma proposta legislativa, no caso uma proposta do vereador Canário aqui da Câmara. Fizemos depois uma reunião na Casa de Itália, né, onde fomos recepcionados pela diretoria da Casa de Itália, do patronato Inas também, trocando ideias e ouvindo um pouco das dificuldades, ansiedades da comunidade italiana representados nessas entidades. E depois tivemos uma audiência na prefeitura com o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, na verdade o prefeito Jonas Donizete, por um compromisso em Brasília, né, ele não pôde participar, mas com o vice-prefeito, o senador pôde falar de 2 projetos, ou de 2 possibilidades que podem se tornar oportunidades para a cidade de Campinas. Uma que é, talvez, a possibilidade de trazer para Campinas, dentro de uma diretriz que o atual governo, o governo Jonas Donizete, tem de tentar atrair indústrias de alta tecnologia para a cidade, que é a perspectiva de discutir o interesse de uma empresa fabricante de painéis fotovoltaicos para a produção de energia solar, né, talvez possa se concretizar, né, e atrair essa indústria para Campinas, para o nosso polo ou parque tecnológico. E a outra, na área, como ele já disse aqui, né, da medicina, ele está fazendo um trabalho, quase que uma representação do Instituto Veronese, que é uma entidade reconhecida mundialmente, uma das principais referências no combate ao câncer na Itália, do Dr. Veronese, e que tem interesse de criar um polo na América do Sul e talvez a gente possa, se as coisas caminharem bem, trair para Campinas. Eu queria rapidamente que o senhor pudesse, assim, sintetizar, mas expor essas 2 possibilidades ou oportunidades que a gente vai querer perseguir para ver se consegue concretizar isso na nossa cidade, né? O importante é o seguinte, nós já, nesse trabalho do Senado, na verdade, tudo bem, o papel do senador é apresentar projetos de lei, é trabalhar no contexto do Senado,
na elaboração de propostas que possam se transformar em leis que facilitem a vida do cidadão, mas também que possam gerar riqueza e renda. E entre esses projetos, uma das atividades que a gente tem desenvolvido é a aproximação entre os empresários, as empresas italianas e as empresas brasileiras que possuem afinidades. Nós já conseguimos atrair, através do projeto Brasil Próximo, 2 empresas para o Brasil. Uma empresa de embalagem de açúcar, de máquinas de embalagem de açúcar, a fabricante dessas máquinas, que é a Umbria Packet, já instalada em Araraquara com 140 empregados, funcionários, sendo desses 120 brasileiros e 20 italianos. Conseguimos atrair a empresa Solfer, que é fabricante de catalisadores de moto, e com 120 empregados também, e sendo 40 italianos que virão. Então, já são 2 empresas que a gente conseguiu atrair e colocar em contato. Qual foi a principal característica dessas empresas, o interesse dessas empresas? Foi exatamente o fato de São Carlos e a região de Araraquara, a existência do Parque Tec, do Parque Tecnológico. E, na mesma direção, como Campinas tem uma característica muito forte na área de desenvolvimento tecnológico, essa empresa, que é voltada à alta tecnologia de geração de energias alternativas, principalmente energia eólica e energia solar, ela se interessa muito em vir para o Brasil. E, pela característica que nós temos já conversado, e dada, inclusive, a insistência do Rossini de que Campinas deve ser a cidade-sede de um projeto dessa natureza, nós já conversamos com a empresa, a Heliópolis, ela tem o mesmo nome da favela, Heliópolis, mas ela se chama Heliópolis, é uma fazenda, é uma azienda, né, que se chama na Itália, mas é uma empresa de alta tecnologia na área de geração de energia, instalada na região de Trento. E ela tem muito interesse em vir ao Brasil, estabelecer uma joint venture com uma empresa ou com um grupo de empresas nacionais, no sentido de produzir placas fotovoltaicas aqui. Então, eu acho é uma possibilidade real. Agora, retornando à Itália, nós vamos tentar promover o encontro com o Paulo Signoretti, que é o empresário proprietário dessa empresa, e propor uma visita à região de Campinas, para que a gente consiga, vamos dizer assim, evoluir, enquanto a missão do Rossini aqui será a de identificar os parceiros tecnológicos que possam se envolver num projeto dessa natureza. Em relação ao hospital, o Instituto, nós temos quase como sonho implantar, através da comunidade italiana, um hospital de oncologia, de combate ao câncer. E a Itália é um dos países que mais avançaram nessa parte de pesquisa e tecnologia nesse área. O professor Veronese é uma das maiores autoridades mundiais de combate ao câncer. Tem 90 anos e o Instituto Europeu de Oncologia talvez seja a entidade, a instituição de desenvolvimento de pesquisa mais avançada do planeta hoje em relação ao combate através de processos não invasivos. E é esse tipo de tecnologia que nos interessa trazer para a América do Sul. E, logicamente, que Campinas é uma cidade já reconhecida mundialmente como um centro médico, tem uma importância magnífica. Seria maravilhoso a gente poder contar com essa possibilidade de ter um dos quartéis de combate, de formação de um exército de combate, vamos dizer, ao câncer, porque o objetivo desse instituto, desse complexo ítalo-brasileiro de saúde, seria não só o tratamento do câncer através de tecnologias não invasivas, mas principalmente um centro de capacitação e formação de médicos de toda a América do Sul, para que proliferasse essa técnica e a gente pudesse ter um sucesso contra esse mal tão terrível que destrói vidas, destrói famílias, causa sofrimento, que é o câncer. Então, eu fiquei muito feliz quando o Rossini
me colocou sobre a possibilidade e o interesse que já existe do prefeito Jonas Donizete, hoje externado, inclusive, pelo vice-prefeito Magalhães Teixeira, da intenção de investir nesse setor de combate ao câncer, através de um hospital. Então, nós vamos tentar, através de todos os esforços, já estamos conversando bastante com o Renzo Piano, que o Renzo Piano é um dos maiores arquitetos do planeta. Ele ofereceu o projeto gratuitamente, seria o primeiro projeto deste, que é o maior arquiteto do planeta hoje, seria o primeiro projeto na América Latina. Ele não tem nenhum projeto na América Latina. Veja que ele é o autor do Georges Pompidou, do Centro Cultural de Paris. Ele é o autor do novo edifício do Oscar, de Hollywood. Ele é o autor de um dos maiores museus da região do Trentino Alto Adige, que é o Museu de História Natural de Trento. Ele é o autor do Sherd, que é o maior edifício da Europa, que se localiza no centro de Londres, aquelas 3 lâminas de vidro. É o autor do aeroporto de Osaka. Então, é um conjunto de obras. Se você pesquisar a vida de Renzo Piano, você vai ver que realmente talvez seja o arquiteto mais preocupado com a questão de sustentabilidade hoje no mundo, no universo da arquitetura. Ele nos doou um projeto de 16 milhões de euros. Nós já recebemos a possibilidade do projeto executivo de uma empresa também de Bolzano, chamada Ata Engenharia. Então, nós temos o projeto arquitetônico, o nome do Renzo Piano, nós temos a Ata Engenharia com o projeto executivo, e nós temos o sonho de criar o primeiro andar Fiat, segundo andar Pirelli, terceiro andar Magneti Marelli, o quarto andar Barilla, o quinto andar Lupo, e assim as empresas italianas contribuírem com o seu nome, com um gesto de generosidade, e a gente ajudar, quer dizer, nos ajudar a construir esse verdadeiro núcleo de combate ao câncer. E se pudesse ser numa cidade como Campinas, seria maravilhoso, porque a gente teria um marco da arquitetura mundial aqui em Campinas, que seria uma referência do ponto de vista da arquitetura, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista médico-hospitalar. Quer dizer, a gente teria, como é Barretos hoje, como é Milão hoje, a gente teria mais uma cidade dedicada ao combate desse mal que nos afeta de forma tão grave. Então, eu fico, Rossini, muito contente com a receptividade que nós tivemos, e vamos tentar nos empenhar para que isso aconteça. Nós tivemos a oferta, como eu já disse, de forma antecipada, o prefeito Fernando Haddad nos ofertou um terreno na rua Jaibarás, 251, na Moca, em São Paulo, para receber um hospital. Agora, se a gente pudesse ter esse complexo de saúde, de combate ao câncer aqui em Campinas, certamente a comunidade italiana ficaria muito grata e a gente estaria trazendo um novo marco da presença italiana para a região. Certamente, sabemos das dificuldades, eu acho que hoje foi uma primeira conversa, né, uma troca de ideias, mas nós vamos tentar perseguir e superar eventuais dificuldades, vamos lutar, vamos nos empenhar para ver se a gente consegue realizar esse, que para nós não é um sonho, mas é algo muito palpável, né? Já que Campinas, como o nosso senador disse, é uma referência na área de saúde, não só no Brasil, mas reconhecida internacionalmente também, né? E se a gente pudesse contar com mais essa obra, seria algo fantástico. Eu queria aproveitar agora, senador, se me permite, já que nós estamos aqui com o nosso cônsul da Itália, né, aqui em Campinas, que tem desempenhado também um papel importante, né, de assessoramento, orientação nas questões que envolvem aí os cidadãos italianos, que ele também pudesse rapidamente, né, fazer aí uma fala, falando da importância da presença do senador e como é que está as nossas relações aí entre o cônsul, o senador e o governo da Itália. Muito bem. Pronto. Rossini, olha, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a honrosa visita do senador Fausto Longo a Campinas. É uma dádiva realmente ele ter a possibilidade, ele ter sido eleito
e ele está lutando pelo desenvolvimento entre os povos, pelo desenvolvimento do Brasil, pelo desenvolvimento da Itália, cumprindo a legislação italiana, mas como tem a dupla cidadania brasileira e italiana, ele igualmente lutará pelo bem-estar dessas duas grandes nações. Agradeço também, senador, as gentis palavras que falou sobre o nosso trabalho no consulado italiano, com muita honra. Nós nos empenhamos em ajudar a nossa comunidade italiana, a todos aqueles que precisam de assistência, que são muitos, e casos de presídio, casos de abandono, nós temos muito aqui em Campinas, mas seguramente nós vencemos muitos desafios e com a ajuda de muitos órgãos públicos aqui de Campinas, especialmente os hospitais públicos. Eu comentei com o Rossini, o Mário Gatti, um excelente hospital que nos ajuda. Agradeço à prestigiosa Câmara Municipal de Campinas, ao Zimbaldi, ao Luiz Carlos Rossini, em nome da cidade de Campinas, por acolher e receber o senador Fausto Longo, propiciando esta amizade entre os povos. Senador, estamos à disposição em Campinas, a nível de prefeitura municipal, a nível de consulado italiano, e agradecemos por todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido em prol das duas grandes nações, grandes e belíssimas nações que são Brasil e Itália. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Álvaro. E eu queria, senador, antes de encerrar, porque daqui a pouco nós vamos ter que entregar aqui o plenário para a sessão ordinária da Câmara, dizer o seguinte, eu sou autor de uma lei que prevê a introdução do ensino do idioma italiano como matéria facultativa nas escolas municipais.